Bora lá, nação, analisar nesse momento a imprensa esportiva de todo o Brasil, repercutindo a vitória do Flamengo em cima do Amazonas por 1-0. A classificação do Mengão para a próxima fase da Copa do Brasil, as oitavas de final da Copa do Brasil. Vamos analisar aqui nesse momento, mas antes, chega dando aquela moral de sempre, explodindo o dedo no like. Vamos bater juntos aqui uma meta de 2.000 likes para esse vídeo. Eu preciso demais da força da torcida do Flamengo em peso aqui no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Ative o sino das notificações, lembrando que aqui todos os dias trazemos as informações do Mengão pra vocês, tá bom? Crédito esse vídeo, vou deixar aqui ao canal da ESPN Brasil, ao canal do Jogo Aberto, link na descrição como créditos. Vamos analisar as informações do Flamengo. Tite fala agora no Jogo Aberto. Teve comigo, teve com o grupo todos também. Ele externou o seu sentimento, ele passou para vocês aquilo que é, aquilo que foi, e só tem um caminho, é trabalho. A recuperação é através do trabalho. É no dia a dia, é na aplicação, é na sequência do trabalho, é das oportunidades que surgem, é todo esse processo que a gente busca de recuperação do atleta também. Todos são importantes, o Gabi é importante. É, Ronaldão, você tem saudade também do Tite, pode falar a verdade. Agora, ele falou sobre Gabigol. E ontem ele não entrou em campo, não foi utilizado na partida. E nós mostramos no programa de ontem que muitos torcedores foram ao hotel, queriam foto, aquela coisa toda. Mas apareceram as faixas, os protestos antes da partida. Não foi um clima tão amistoso. É que ele não estava em campo. Aí, sentadinho ali no banco de reservas, foi um pouco mais fácil de administrar. Mais fácil, é? 1-0 só. A gente tava aqui comentando, quando é o Corinthians, a gente coloca o negócio lá pra cima, né? Tanto pro lado bom como pro lado ruim. Mas ontem o Flamengo também, você viu que enfrentou? Aí você pode falar que é o campo, mas o Adilson Batista, ele sempre fez time copeiro também. Sofreu algumas vezes, o Capela adora ele porque treinou o time dele lá. Eu gosto, Adilson. Mas quem não gosta desse cara? Mas o Amazonas é um time de Série B, né? Isso. Tá na B. Do Santos, irmão. Tá na B. O Sport é de Série B também. B. Então, e essa faixa também assim, escrita aí, ó, não somos fãs de canalha, não sei o que, isso é muito forte. Judas, isso é muito forte pro futebol. Acho que... Você acha que foi pesado, foi além da conta? Eu acho que foi além da conta, de um cara que vestiu o manto sagrado do Corinthians, pode gostar ou não, mas a verdade é que é pela história dele também, né? O futebol, acho que não cabe essa coisa tão pesada, é por isso que a gente tem coisas horríveis acontecendo. O futebol tem que ser uma coisa leve, tem que ser, né? E liberar para as duas torcidas, mas quando tiver essas faixas explícitas, não vai mudar. Mas você acha que a torcida tá errada? É isso, Capelães? Eu acho que a torcida tá mais que correta. Eita. Claro, o Gabigol... Gente, vem cá, o Gabigol desrespeitou a instituição, os dirigentes, os jogadores, os funcionários e a torcida. Mas ele é um ídolo, Gabigol, né? Ele é um ídolo de barro. Ele é um ídolo de barro. É isso que eu penso do Gabigol. Porque ele derreteu. Ídolo de argila. Ele derreteu. A Renata me falou uma coisa nos bastidores que ela tem toda a razão. Eu concordo 100%. Não falo aqui tranquilamente. Vou espanar sim. Ela falou assim, nunca será esquecida a história do Gabigol. Ela tem toda a razão e eu concordo 1000%. É isso, a gente não pode esquecer. Posso conversar um tete-a-tete? Exato, aquela resenha, pá, tá ligado? Não, mas eu concordo com isso. A história nunca vai ser apagada. O que o Gabigol já fez pelo Flamengo é incrível, é acima da média e justifica a idolatria. Mas especificamente essa atitude, a torcida tem direito de reclamar. Tem todo o direito de forma pacífica. Você tem que chamar de canalha um cara que fez tanto pelo clube, entendeu? Caraca, mas eu prefiro, Chico, eu entendo a frase, é uma frase pesada, mas eu prefiro esse tipo de manifestação do que você partir pra via de fato. Então, quando o torcedor mostra a sua insatisfação da forma que o torcedor flamenguista tá mostrando com o Gabigol, assim tá ótimo. Pensa igual. Assim tá ótimo. O duro é quando... Ronaldo, Chico estão indignados com canalha na frase, assim, pra mim não foi nada extraordinário, nada demais. É pesado. Caraca, a gente escuta tanta coisa no futebol. Isso é pesado. Eu falei ontem, o Ronaldo, mas, gente, só tem um contexto. Ele foi muito abraçado pela torcida na questão do doping, do antidoping. Muito. A torcida ficou completamente ao lado do Gabigol, esperando por ele. Volta. O Flamengo passou por uma crisezinha, aí 2 jogos bem legais. Ganhou do seu Corinthians, depois ganhou do Bolívar. E aí acontece esse episódio inoportuno, ruim. Não só pro Gabigol, pro ambiente, pra tudo. Foi mal. Gente, ele perdeu a 10. Ele foi mal. Ele foi ídolo com qual camisa no Flamengo? Ele perdeu essa camisa. E o torcedor flamenguista acho que chama a camisa do Flamengo de manto sagrado. Isso. É isso mesmo. É isso que você tem que falar.
mesmo. torcedor do Flamengo, eu acho que quando vai falar da camisa do Flamengo, é um manto sagrado. Não, o manto sagrado é do Corinthians, é diferente. Corinthians é manto sagrado. Corinthians é o time do povo, é diferente. Eu entendo. Eu só quero ver como que isso vai ser solucionado. Se terá solução, se vai amenizar. A única maneira é ele entrar em campo e arrebentar, e faz tempo que ele não joga aquele futebol do próprio Gabigol. Você acha que ele tem que vir pro Corinthians? Você acha que ele tem que vir pro Corinthians? Ou você acha que ele tem que estar lá no Flamengo sem jogar? Eu acho que ele tem que honrar o contrato que ele tem com o Flamengo agora e depois é depois. Futuro é outra coisa. Não, mas agora o Tite não vai nem colocar ele, não vai. O Tite não... Ô, Gabigol, vem logo. Ele não vai colocar. O Chico traria ele pro Corinthians. Necessidade de melhora, a gente tem que falar da regularidade absurda do Pedro e do De La Cruz. Assim, são caras, pra mim, inquestionáveis e que saiu contundido, torcer pra não ser nada, porque é fundamental no Flamengo. Eu mesmo tô elogiando muito, mas vou falar também. Foi meio sem querer o gol ontem, não foi? Foi, mas assim, tem a agilidade dele, né? O tempo de reação de perceber. Bem que o Abel percebeu isso. E tem o tempo de reação dele. Fala aí, ô corneteiro. Não, ainda bem que você percebeu isso, Abel. Você começou a falar de um jeito do Pedro, né? E eu tô olhando o chute do Igor. O cara tem faro de gol, ele faz gol é muito mais do Igor Jesus do que do Pedro, Perfeito, Eugênio. Pode você falar de se arrebentar. Não, ele arrisca um chute de fora da área. Aliás, no jogo do Flamengo ontem, Prates, o time dá uma acordada quando vem as substituições, né? Aí que entra o Vinha na esquerda, entra o Igor Jesus, entra o Luiz Araújo. Aí o time dá um up. Dá uma crescida no jogo, ganha um pouco mais de gás, de vontade, de empolgação. E o chute é do Igor Jesus, a bola dá uma raspada no joelho do Pedro e entra. Então o que a gente pode elogiar do Pedro é que, assim, o cara tá abençoado, né? Porque qualquer coisa a bola desvia nele e acaba entrando. E de repente, se não desviasse, talvez o goleiro pegasse, não sei. Pode ser. ou fosse para fora. Acho que iria para fora. E o desvio coloca a bola exatamente no caminho certo, sabe? Na direção entre o goleiro e a trave, e a bola entra. Então, é isso. Ele tá abençoado, olha só. O chute, essa bola não ia entrar. E ela vai justamente no cantinho ali. Mas a iniciativa da finalização é do Igor Jesus, que entrou ali para dar aquele gás. O Flamengo estava... dominando o jogo desde o início, criando oportunidades, é verdade, mas chegou o momento da partida que estava naquele marasmo. E, Abel, o gol é 35 do segundo tempo. Você estava com 1-0 de vantagem só aos 35 do segundo tempo. Verdade, não sofreu, o Amazonas tinha uma postura muito mais defensiva, de vez em quando o Serafim tentava alguma coisa ali e tal. Mas 1-0 você está sempre no risco. Como esteve o Corinthians com o América de Natal até o finalzinho também. Não sofre, o jogo está sob controle, mas é aquela história, vai que na chamada bola vadia, né, um contra-ataque, pimba, bola gol. Vadia? Essa é boa, hein? Futebol, nunca ouviu isso? Já ouvi, mas... Não, aquela bola que ninguém... Não é muito bonita essa expressão. Ninguém espera, e daqui a pouco ela vai lá e está dentro da tua rede e você está sem ação. E não se esperava isso agora. É um gramado mais pesado do que o normal, a temperatura, não só a temperatura, mas como a umidade, né, muito alta também, lá em Manaus, a gente sabe como é isso. E o time que está mais acostumado acaba tendo essa vantagem física. Esse lance eu achei que foi pênalti. A arbitragem mandou seguir. Achei que foi pênalti. Como assim, Eugênio? Ele derruba, o goleiro derruba ele tocou na bola, Eugênio. Ele derruba o Pedro. Não, pera um pouquinho. Achei que o Pedro se atirou. O Eugênio tá querendo me provocar hoje no programa. É uma dividida ali, ele derruba o Pedro. Deixa eu ver esse lance de novo. Não, Eugênio. Já passou. Já passou. Fale sobre o jogo, Rafael Prats. A classificação do Flamengo era esperada. Eu não sei se a dificuldade que se apresentou nos dois jogos, né, era tão esperada assim. É uma classificação que tem muito da maneira que o Tite pensa em relação a ter um time, e ele explicava na coletiva depois do jogo, no lado esquerdo do Amazonas com o Serafim, dando trabalho para a marcação do Flamengo, recua o Varela, puxa o De La Cruz, que ele chama de Nico, né, um pouco mais para trás, para acertar a marcação. Apesar de falar que não joga com regulamento debaixo do braço, o Tite vai muito realmente pensando em cada movimento, muito de uma maneira, às vezes, até um pouquinho mais engessada, mas para o time não correr muito risco e garantir a classificação. Então, o torcedor do Flamengo, como gosta de dizer o próprio torcedor rubro-negro, a nação vai ter que se acostumar com um time mais econômico, sem pensar muito em show. Vai ter que ser assim? Mas acho que já viu isso, Abel. Tem visto isso diariamente. Não, claro. Calma. Recentemente teve show contra o Corinthians, contra o Bolívar, 4-0. Então depende do jogo. Mas o 4-0 foi um pouco fora da curva, a quantidade de gols. Até em jogos em que domina muito, não é um time de muitos gols.
tem um arsenal de goleadores, jogadores que fazem gols, que realmente é um arsenal que chama atenção, né? O número de jogadores. Agora, não é um time de 4, 5, até contra times mais fracos, ganha de 5, 6. Teve o 4-0 no Bolívar, fora no começo do jogo, que foi fora da curva, mas as vitórias geralmente são assim. São um pouco mais econômicas, às vezes não arranca suspiros pelo que o time joga. Então ainda vem muita corneta, então. Mas o time está avançando, Abel. Bem ou mal está avançando. É claro que é um desafio nosso aí projetar um outro tipo de confronto mais à frente. Daqui a pouco, se avançar na Libertadores, como vai ser, talvez definindo fora de casa numa oitava de final. O Tite valoriza muito, às vezes, ter alguma vantagem. Ontem definiu fora porque foi um sorteio. Mas tem uma vantagem para depois confirmar a classificação em casa. E muito provavelmente, já que você lembrou a Libertadores, vai passar em segundo. Isso. Que o Bolívar precisa só de um empate para ser o primeiro, né? Isso. Jogando em casa com o Palestino. Com o Palestino. Quer dizer, vai passar em segundo, aí você não sabe. Pode pegar um Galo, pode pegar um Fluminense, pode pegar o Palmeiras, pode pegar o River Plate, já no mata-mata nas oitavas. Aí é pedreira, né? É que quando, claro, sai o sorteio, a gente olha Flamengo e Amazonas, me parece que é quase que uma unanimidade pensar o seguinte: o Flamengo vai avançar sem muito susto. Talvez ganhe um jogo de uma maneira um pouco mais folgada, um placar mais elástico. No outro jogo vai de uma maneira mais protocolar para jogar, mas para cumprir. Não houve isso nesse confronto. Houve 1-0 no Maracanã, em que o time foi vaiado, quando venceu com aquele gol do Pedro, na ida. E ontem, né, o Eugênio falou muito bem, até os 35 do segundo tempo, o Amazonas não oferecia muito perigo para fazer gol, mas o Flamengo também não arriscava tanto para ganhar o jogo, né? E ganhou o jogo num lance que o Igor Jesus chuta e dizia. A impressão que dá, né, o Prates, Donk, Abel, é que imagino que seja muito em função do calendário do futebol brasileiro. Tá quase todo mundo jogando ali o mínimo possível. O suficiente para avançar. É isso aqui. Mas não teve jogo no fim de semana? Então, mas vai ter ali na frente. Vai ter ali na frente. É sempre isso. Vamos jogar aqui. O que é o suficiente? O Flamengo dá muito essa impressão. Não deu contra o Bolívar. Contra o Bolívar, até porque o Bolívar se abriu muito. O Bolívar jogou de peito aberto contra o Flamengo, ele dava espaço, o Flamengo foi lá e aproveitou. Mas aquela assim, vou dar um gás a mais aqui, Não, eu fiz 1-0, então tô ganhando o jogo de 1-0. Vamos jogar aqui, porque ali na frente tem outra partida difícil, ali depois tem outra. Eu acho que esse é um problema e o que pode justificar isso é um calendário muito apertado. Somente isso. Então, é uma das consequências que o calendário traz para o futebol brasileiro. As equipes estão sempre jogando com freio de mão puxado. Isso é ruim para o espetáculo do futebol. É ruim para quem está vendo o jogo, porque você está vendo sempre todo mundo... Lei do menor esforço. Gesto de um homem só. Mas vai pra cima. Não, você põe parceiros aqui selecionados. É isso. Tem que diferenciar daqui pra... Você tá convocando, o outro lado. A tela dividida mostra que... Agora é com você. Nunca vai ter, então, esse futebol, resultado... Você vai falar aqui, resultado arte. Depois do Pedro. Ele adora isso. Porque o Pedro foi... Ó, Zé, tem até musiquinha agora dos dois. Eu infelizmente, ou felizmente, na semana passada, eu não estava aqui, né? Mas estava acompanhando o programa. Olha lá a carinha, olha lá. E quando dá boa exibição do Flamengo contra o Corinthians, e quando dá boa exibição do Flamengo contra o Bolívar, é o que eu falo, aí a voz fica mais mansa, a pauta muda, aí fala do Rames. Ele nem viu o programa? Óbvio que eu vi. Claro que viu, lá no Rio de Janeiro. Não só assisti, como anotei tudo. É que você faz sempre, né? Meu fã, né? Você é meu maior fã, cara. Você anota tudo que eu falo. Eu sou fã do Bubu mesmo. Porque eu não gosto de incoerência, Bueno. Ele agora virou e falou que não é o comentarista do resultado. O que ele falou ontem, semana passada? Eu assumo, eu sou comentarista surfista, eu vou na onda. Bueno, olha só, como não cai o braço. O Flamengo ontem não fez uma boa partida. Ele assumiu, ele reconheceu. Não, mas a gente tá sempre ao lado dos dois fatos. Você tá ao lado da sua implicância. Eu tô ao lado dos fatos. A implicância faz Flamengo ontem não fez uma boa partida. Isso posto, você ontem me garantiu que o jogo iria para os pênaltis e que por isso, inclusive, você não vê quanto. O Gabigol tinha que estar em campo. Daqui a pouco nós vamos falar do Gabigol. Ele tinha que ser escalado porque o jogo ia para os pênaltis. Daqui a pouco nós vamos falar do Gabigol. O Amazonas ganhou, não teve perto, o agregado foi 2-0, não foi 2-2. O Gabigol não entrou. Ó como eu garanti que o Flamengo ia perder ontem, ó. Não vem com esse papinho de cara de aposta. Isso aí demonstra do caraca. Eu apostei meu dinheiro, que é pouco, no Mengão, do Tite. Tudo bem, mas e fui premiado. Então, obrigado ao Tite. Sabe por quê? Porque é a sua tática também. Vamos trazer aqui ao fã do esporte. A zica reversa? Não, você cerca. Ele cerca. Aqui ele fala que o Amazonas vai classificar.
Aí na aposta dele lá no celular, ele fala que o Flamengo vai classificar. Aí ele vê qual carta ele vai usar no dia seguinte. Rapaz, eu falei, não, eu apostei. Ele nunca tá errado. Não, pega aí, tá nas mídias sociais da ESPN. Considerações mídia social da ESPN. Virou tradicional. Copa do Brasil me convidam pra fazer todos os palpites. Eu acertei todos. Imagina. Inclusive o Mengão. Mas quem poderia imaginar? Quem poderia palpitar que o Flamengo classificaria, hein? Ousado você, hein, rapaz? E eu poderia imaginar. Eu falei 2x0. Eu fiquei decepcionado com o time do time. Chega. E eu falei 2x0 o Flamengo e foi só 1x0. Aliás, é o placar muito oficial da carreira do Tite. Palmeiras e Botafogo. Você palpitou que Ousado. Hoje você vai falar o Palmeiras classifica, eu botei 3x1 hoje. Palmeiras daqui a pouco você vai falar do Palmeiras. Ele, hein, rapaz? Daqui a pouco você vai falar do Palmeiras. Tu é ousado mesmo. Fiquem calmos. Botafogo deu trabalho. Mas dá pra falar do jogo do Flamengo? Vamos ouvir o cara que jogou. Acho que ele não foi bem, Esse entende que já teve lá dentro. Nós ficamos lá fora. Ele lá dentro. Calma. Porque ultimamente jogando lá. Olha lá. Ô Zé, sabe o que eu ia Deixa o Zé responder. Sim. Porque eu vou usar a tua experiência. Tem treinador, você jogou no Corinthians, vou dar um exemplo. O Corinthians era marcado muito pela o jeito Corinthians, a garra, a determinação. Aí vai um treinador que às vezes gosta do futebol mais vistoso, aí a torcida até acostumar. Tem isso do treinador quando vai e tem ali choque com o que é a história do clube. Você enxerga isso com o Tite nesse momento? Ele vai ser essa vitória pragmática sempre? Boa tarde a todos que estão assistindo. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Zé. Boa, Nath. Seja bem-vinda. Boa tarde, Edu. Não, eu acho que o Tite... Zé, por que você não deu a camisa da Inter que você trouxe pra gente, pro Bubu também? Eu trouxe? Eu sou Milan. Não era pra falar? Não eu sou Milan, cara, eternamente. Ele entregou lá no camarim, falou, mas não conta. Olha aqui, ele demora 20 minutos pra respeitar o colega falando, você vai acender. Ele trouxe a camisa do Milan pra mim, rotoneiro. O Zé vai falar. Eu sou da mesma opinião que a Nath, né, em relação ao pragmatismo do Tite, em relação a determinadas circunstâncias que acontecem no jogo. Porque, assim, o Tite, nós estamos vendo um time oscilar muito. Eu falei aqui no começo do ano que o Tite teria, não encontra situações diferentes, porque assim, todas as vezes que o time do Tite encontrar dificuldades como essa, ele vai ter esse problema. O Gerson, a gente sabe, o Gerson é bom jogador, fez ótimas partidas contra o Bolívar e contra o Corinthians, jogou demais. Só que assim, ontem o Amazonas, né, deu mais ou menos uma pistazinha ali de como você pode jogar contra o Flamengo. E aí você coloca em cima disso jogadores mais experientes, jogadores com uma qualidade maior e melhor, entendeu? Isso aí pode complicar a equipe do Flamengo. E em relação à demora de substituições, nós já perdemos uma Copa do Mundo com o Tite demorando 45 minutos para mudar contra a Bélgica. Contra a Bélgica, 2018. Então, isso é natural do Tite. É natural. Você vai esperar o Tite mexer, ele vai demorar 45 minutos para mexer. Ele não vai fazer, por exemplo, igual o Deschamps, em plena final de Copa do Mundo, 30 minutos ele tira 2 jogadores e coloca outros 2 jogadores. Ele não vai fazer isso. É uma característica do Tite. Agora, vai fazer o time jogar bem? Eu acho que em determinados casos ele vai conseguir, desde que consiga conciliar o adversário com as características do Flamengo. Porque ele já demonstrou isso, já fez bons jogos. Mas não é garantia que você vai ver o Flamengo jogar o que se espera do Flamengo pela característica, pela forma de ser, pela história do Flamengo. O Tite não é esse treinador. O Tite não é o Jorge Jesus. O Tite não é, por exemplo, o Dorival Júnior, que pôs o time para jogar pensando exclusivamente nas características. O Tite é esse cara conservador, né, que tem um sistema de jogo, que toca aqui a bola, eu toco aqui, eu devolvo ali, eu devolvo aqui. Entendeu? Então, assim, o torcedor do Flamengo pode esperar isso. Pode esperar, por exemplo, quando, no momento de pressão, a resposta dos jogadores. O sistema tático vai ser sempre o mesmo. Mas a resposta dos jogadores, ela será diferente. Porque existe, não sei se eu não me engano, posso estar enganado, por favor, me corrijam. Também estou ficando mais velho, já não lembro direito. Né? Mas antes do jogo contra o Corinthians e contra o Bolívar, teve uma pressãozinha lá no... Teve uma pressão. Na sexta-feira, véspera do jogo contra o Corinthians. Isso, teve uma pressãozinha lá, né? Coincidência ou não, mudou o ambiente, todo mundo correu, pressionou e tal. Eu só espero que isso não seja corriqueiro, porque é ruim trabalhar dessa forma. Né? E aí cabe ao treinador encontrar novas soluções. De novo, eu acho que o Tite tem condições de jogar de outras maneiras, não sempre da mesma forma. E até essa substituição do Gerson vir por dentro, daqui a pouco todo mundo já sabe também. E aí vai explorar isso. E aí o problema vai ser do Tite. Você diga, Bubu. Não, ontem na coletiva, teve uma pergunta tática para o Tite, e ele citou, acho que o 2-3-5, né? Que voltou uma modinha, né? Quando você tá com a posse de bola, 2-3,
Porque ele pergunta pra ele sobre criatividade, não ser pragmático, na frente, o que poderia fazer e tal. E ele falou, não, eu não tolho a criatividade dos atletas, tal. A gente monta lá o esquema lá, 2, 3, 5 na fase ofensiva, e aí eu deixo esses caras da frente resolverem, aí é com eles. Aí eu não faço mais nada. Eu acho que tem que fazer. Mas só que aí né? é uma então, questão... assim, deixa os caras lá na frente, os craques, os destaques, e aí o meu trabalho é só fazer com que a bola chegue até eles. Ali chegou ali, eles que se virem, e eu dou liberdade. Não, cara, o cara tem que trabalhar, tabela, triangulação. Mas eu acho que trabalho. O que ele quis dizer é que muita gente fala que o sistema do Tite é engessado, o jogador fica preso àquilo ali, por isso ele não coloca a sua característica individual ou um contra um. Aí ele responde dizendo que ele libera o individual. Aí você critica que ele precisa jogar... Precisa saber que lado tá também. Qual foi o grande jogador da partida de ontem? Melhor em campo. E não teve um grande jogador. Joelho do Pedro? Serafim. Aí você vê um cara que com liberdade foi lá e fez uma fumaça danada, um estrago. Mas se o Serafim... É igual o Carlinhos do Nova Iguaçu, jogou um Cariocão. Se for pro Flamengo e não jogar o que tem que jogar, não encaixar, vai reclamar também. Dizer que o Serafim... Dizer que o Serafim é o certo, o time do Tite é o errado também mas assim, simplista, né? O Serafim teve liberdade, teve ousadia, criatividade, coisas que às vezes as pessoas talvez esperam nos talentos do Flamengo. Eu acho que a gente tá fazendo um comentário... meio travado. Mas eu acho que a gente tá fazendo um comentário, desculpa, Zé, que o time do Tite não sabe jogar. O time do Tite, antes do jogo contra o Corinthians, tinha uma situação muito clara ali. A gente comentava aqui, inclusive. Que eu inclusive falei, eu discordava, não acho que o Tite estava fazendo a coisa certa, não. Ele sacrificava o seu melhor jogador, que era o Cebolinha, que rende muito mais pela esquerda, e o mundo sabe disso, para jogar pela direita, para acomodar o Bruno, que não fazia aquela função. O Bruno precisa estar muito mais próximo da área. Ele sacrificava o De La Cruz, botando o De La Cruz como um cara quase que aquele enganche ali, né? Quase próximo do ataque, quando ele precisa jogar um pouco mais recuado, olhando o jogo de frente. Ele estava sacrificando um monte de jogador ali, porque ele deu um passinho para trás, ele muda a formação do time contra o Corinthians. Contra o Corinthians, o time vai muito bem, e não é algo por acaso. O Gerson vem saindo de fora para dentro, flutuando, cria gol contra o Bolívar, por exemplo, lá na ponta esquerda. O Bruno sai do time, o Cebolinha joga na dele, o De La Cruz joga um pouco mais recuado, tem outro cara para fazer ali a função. Ora foi o Lohan contra o Corinthians, ora foi o Arrascaeta. Acho até que o Lohan é melhor, não é que seja melhor jogador, mas o Arrascaeta não vem no seu melhor momento. O Pedro lá na frente com a bola chegando e recuando também para jogar, para fazer parede. O time começou a jogar, o time sabia como furar uma retranca ali ou pressionar. Contra o Bolívar era a mesma coisa. Abre o Gerson, abre o Cebolinha, o De La Cruz jogando de frente, tinha o Arrascaeta ali na vaga do Lohan, tinha o Pedro chegando um pouco mais. O Gerson saindo de um lado pro... Ontem o que eu vi foi... O Arrascaeta não estava bem, que é esse cara que precisa estar ali fazendo a bola chegar pro... O Gerson ontem, para mim, preso, e não é como ele tem que jogar. O Gerson não é um ponto para ficar preso. Ele não vem pro meio para combinar. O Cebolinha não teve... O Flamengo não teve o corredor ali para fazer como teve em outros jogos. Não por acaso ele troca a lateral depois. Então, assim, eu não acho que foi, ontem é mais uma prova que a gente não sabe o que fazer. Ele colocou as peças que não vão bem, mas há 2 jogos ele vinha mostrando que ele estava conseguindo encaixar os jogadores nas deles. Mas tem a gente elogiando que o Gerson fazia o que o Coutinho fazia, que o Gerson fazia no Corinthians. Tite falando, olha, não sei o que vocês acham, mas mesmo jogando não bem, como não jogou bem, quase se embanana o Flamengo, o Tite parece mais leve, tá até sorridente ali e tal. Não sei se a questão do Gabigol tirou o foco dele, mas ele tá mais leve. Mas não foi um grande jogo do Melved, não posso mais falar assim, Arnaldo. Não foi mesmo. Assim, eu tinha assistido o Amazonas contra o Santos e achei o jogo parecido. Achei que o Amazonas dificultou. Sim, o campo é pesado para os dois. Sim, claro, um time que joga com troca de passes rápidos dificulta. Agora, eu acho que talvez a tranquilidade, a despeito da atuação ruim, deve ser o fato de ele ter encontrado, enfim, uma base de time que, digamos, que é confiável. Aquela ideia dos 2 pontos, acho que vinha contra tudo que estava pregando o torcedor do Flamengo, e mesmo assim, até os resultados não estavam vindo mais. Cara, uma classificação protocolar, e assim como os outros, a gente vai poder medir o Flamengo na evolução. Fez um bom jogo com o Bolívar, fez um bom jogo contra o Corinthians. Nós estamos vendo um pouco dessa nova formação em ação, e acho que é uma formação que promete mais para o futuro. Agora, aí tem alguns asteriscos. O Gabigol, o principal deles, né? Por enquanto tudo bem, ficou lá, não foi nem utilizado, ficou uma situação do jogo que o gol não saía para o Flamengo.
e ficava aquela, né, putz, será que o Gabigol vai entrar, porque já tá 0-0 e tal. Aí sai o gol do Pedro, aspas, né, bola bate no Pedro e entra. E aí alivia um pouco, eu achei até que o Tite fosse colocar. Isso esse primeiro asterisco até tem uma curiosidade. Aí com 1-0, o Amazonas precisava fazer 2, já estava a fatura consumada, ele vai fazer as 2 últimas trocas e não coloca o Gabigol. Achei coerente, mas achei que ele fosse jogar para a torcida, lá de Manaus. Não jogou, como fez outras vezes, inclusive no outro jogo em Manaus. Não jogou dessa vez. Acho que as falhas do Gabigol vão além, e esse asterisco vai ser colocado à prova na semana que vem, quando o Flamengo jogar com o Milionários no Maracanã e ele estiver provavelmente relacionado. O segundo asterisco, ele falou do Fabrício Bruno. Por quê? Porque é um jogador muito importante, um dos principais. Ontem ele fez a dupla de zaga do Bragantino, né, com o Léo Ortiz, porque o Léo Pereira estava fora. E esse interesse do West Ham, proposta e iminente negócio, ele vai contra um time que normalmente se reforça nesse momento e que não perde jogadores importantes nesse momento. Nós já estávamos falando dos desfalques estrangeiros da Copa América, né? Do De La Cruz, que ontem saiu com uma bolsa de gelo e tal. Perder o Fabrício Bruno de fato, por mais que o Flamengo tenha contratado o Léo Ortiz, para mim são jogadores diferentes e complementares, é uma perda considerável. É um dos melhores zagueiros em atividade no Brasil hoje, né? E aí a gente fica lá olhando como é que os jogadores que entraram no Flamengo ontem, muitos jovens, que eu venho falando, o elenco do Flamengo, o time, o Flamengo tem uns 16 grandes jogadores, mas o resto é menino. Então, para, de novo, suportar as 3 frentes da temporada, acabou a brincadeira. O máximo que o Flamengo vai conseguir, em tese, é o 2º lugar na Libertadores, né? Já conseguiu. E vai enfrentar um cabeça de chave no mata-mata. Na Copa do Brasil ele vai pegar alguém graúdo e vai jogar o brasileiro para valer, porque ele está tentando ganhar o brasileiro, está lá em cima no brasileiro. E ele vai precisar de time, vai precisar de jogador, vai precisar de rodar jogadores de rotatividade. Então, esse jogo aí, assim como para muitos, a gente falou do Corinthians, talvez tenha sido a última moleza da temporada, que não foi exatamente uma moleza para o Flamengo. Assim, eu acho que nesse confronto, o tipo de confronto, eu comparo com o do Palmeiras, com a diferença que o Palmeiras vai viajar para Ribeirão, ou viajou para Ribeirão, que é pertinho. O Massa já está lá, por exemplo. Está ali, está perto do Pinguim e tal. O Flamengo teve que ir para Manaus. Teve hidratação nos 2 tempos. 10 da noite em Manaus estava tendo hidratação para umidade. Né? É uma outra circunstância. Agora, a vantagem que o Flamengo tinha sobre o Amazonas é exatamente a mesma que o Palmeiras tem sobre o Botafogo. O Palmeiras vai ter que jogar a Vera para se classificar. E não vai ser fácil. É diferente do jogo do Corinthians, é diferente do jogo do São Paulo. Então, essa semelhança o Palmeiras terá hoje. Só que o Palmeiras tem hoje mais capacidade de rodar elenco que o Flamengo. Por incrível que pareça. Eu acho o elenco do Palmeiras tem mais robusto em termos de troca. Você troca e não cai tanto o nível. Essa é a minha impressão para essa temporada. Agora, a Massa, quando fala do elenco, não, porque o elenco, tarará, vamos combinar que o elenco do Flamengo, ele é incomparável com qual do Brasil? Com nenhum. Qualquer time que vai enfrentar o Flamengo vai ter um elenco pior, ou quase todos. Eu comparo o Palmeiras e o Atlético, são os mais fortes com o Flamengo, né? Acho que os 2 elencos do Atlético e do Palmeiras estão fortes para essa temporada. O elenco do Flamengo perdeu jogadores importantes, na minha visão. Bom, deve ir para... meu amigo, é assim, ó, de 1 a 11, como era antigamente, do Flamengo não tem para ninguém. De 1 a 11, como era antigamente. Agora, em campo, o que a gente vê? Né? Nós podemos, vou ter o mesmo critério que eu tive com o Corinthians contra um time de Série D. O Amazonas está na Série B, é o 15º colocado. Tem 5 pontos em 6 jogos, uma única vitória. Tá? Então, o Flamengo, com esse monte de jogador que tem, tinha que ter vencido bem o primeiro jogo. Obrigação. Não é que é obrigação ganhar, mas você precisa mostrar o que tem. Né? Na certa que o Flamengo teve sua chance de fazer o gol,
Mas o Amazonas também teve, estava 0-0. Entendeu? A gente está vendo aí os melhores momentos. E aí complica o jogo. Né? Porque você já carrega o primeiro jogo 1-0 muito curto contra um time da Série B. Eu acho que essa discrepância a gente inclusive encontra na fala do treinador. Quando ele fala, a minha função é fazer a bola chegar lá. Aí o cebola, né, o alho, o tempero, o arroz, feijão, são os caras que vão pôr. E não é bem assim, cara. Ele precisa criar rotas para a bola chegar no gol. Eu pensei. Então, fala. Eu pensei muito, quando ele fala essa frase, no que você costuma dizer dos técnicos, sobretudo os brasileiros, que acham que do meio para frente os jogadores resolvem. Né? Foi mais ou menos o que ele falou, né? Então eu não vou precisar fazer instrução, dar instrução pro Cebolinha, pro Pedro, pro Arrascaeta. Né? E não é bem assim. Claro que não é. Você precisa criar jogadas, no treino, para que você possa enfrentar um adversário que só queria prolongar a agonia. A gente quer prolongar isso aqui. Vai que faz um gol aí, vai para os pênaltis. Então, o Vanderlei Luxemburgo foi demitido do Palmeiras também por causa de uma declaração dessa. Eu treino o time do meio para frente, taticamente e tal, aí daí para frente é com o jogador. Será que os jogadores do Palmeiras na época tinham condições de entregar? Tem condições? Ele falou mais ou menos isso. Ali o meu olho saltou fora da caixa craniana. Pum! Falei, não, porque não é o que eu vejo. Nos cursos que eu faço, eu vejo treinadores que, além de fazer a bola chegar no ataque, eles conseguem ter trabalhos, jogadas trabalhadas em treino para que você tire o adversário do lugar. Né? A mais básica das básicas é ter, como eles falam muito, largura para você mexer a defesa de um lado para o outro. Essa é a básica da básica. Agora, tem tabela, tem a saída do Pedro, tem a entrada do Arrascaeta na vaga do Pedro. Você tem várias funções. E algumas delas o Flamengo conseguiu fazer. Entendeu? Conseguiu fazer. Então, a jogar nas costas, não é jogar, mas colocar nas costas do jogador que ele não teve sucesso absoluto, ou como o Antônio falou, tivemos muitos chutes bloqueados. O que ele queria? Entendeu? Ou queria o quê? Que estivesse tudo limpo? Abre aí! Chuta aí! Tá tudo certo. É isso aí, nação. Tá aí então as últimas informações do Mengão, tá aí a imprensa esportiva de todo o Brasil, repercutindo a vitória do Flamengo. Não foi uma boa vitória, mas o Mengão conseguiu a classificação nesse momento, e isso é o que importa. Mas precisa voltar a jogar bem. Tamo junto, nação. Grande abraço e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.